Galvão Bueno detona a participação brasileira na Copa América. É muito ruim essa seleção brasileira. Triste, lamentável, profundamente lamentável a participação da seleção brasileira na Copa América. Mauro César questiona a escolha de técnico da seleção. O Dorival tentando entrar da rodinha. Uma situação constrangedora, a gente viu ali. Nossa, o que é aquilo? Pois é, mais uma vez nas quartas de final. E olha, tem até que agradecer que não é que nem a Copa do Mundo e que nem é que nem a Eurocopa, né? Que tem, depois da fase de grupos, oitavas de finais, quartas de finais, semifinais e finais. Vai direto para a quarta de final, senão podia até ter caído nas oitavas de final. Porque o Brasil não mostrou um futebol digno à altura da seleção brasileira em nenhuma apresentação, nem na vitória de 4-1 em cima do Paraguai. Lá o Vini Júnior fez no primeiro tempo monumental e o time paraguai dos 4 gols entregou pelo menos 2. Deu 2 ali, dentro da pequena área deles. Eles tinham a posse de bola e deram os gols por ali. Foram 4 jogos, 3 empates e uma única vitória contra o Paraguai. Vamos ao jogo de hoje. Ah, mas não teve aquele domínio do Uruguai. O Uruguai era um time mais pronto, não um time melhor, o meio campo era muito melhor. Tudo isso. Começou melhor o time do Uruguai. Até ali, 20, 25 minutos. Começou melhor, criou oportunidade. O W. Luiz teve uma chance de cabeça ali que ele errou o tempo de bola, encolheu para cabecear, teve chance de finalização. Teve uma bola desviada na cabeça do Militão que o Clóvis só olhou e rezou para ela ir para fora. Então, no começo, poderia ter chegado ao gol o time do Uruguai. Depois o Brasil, com muita raça, com muita vontade, isso, nada a criticar quanto a isso, equilibrou o jogo foi dividido, terminou o primeiro tempo, fraco. Muita rivalidade. O que é o Brasil-Uruguai, o Uruguai-Brasil? Tem gente, a rivalidade vem lá da gigantesca desde a decisão da Copa do Mundo 50 no Maracanã, que o Brasil jogava por empate, fez 1-0 e acabou perdendo de 2-1 o título mundial. Quantos e quantos jogos acabaram com expulsões, com pancadaria? No mínimo é jogo duro, é jogo pegado, é jogo brigado, vai ter confusão, vai ter empurra daqui, vai ter empurra dali, vai ter expulsão, acabou tendo uma. O jogador do Uruguai, uma entrada maldosa realmente em cima do Rodrigo, mas o nível do jogo foi de médio para baixo. E se o Uruguai teve algumas oportunidades no princípio do jogo, o Brasil, na verdade, não criou nenhuma chance real de gol. O Hendrick se mexeu bem, valoroso, entrou na disputa daqui e dali, mas deu um chute a gol, foi o único chute a gol da seleção brasileira de fora da área em todo o jogo, com aquelas cobras de falta que o Rodrigo bateu na barreira, cobras de falta não conta nisso, né? Um chute de fora da área, que foi aquele chute do Hendrick fraquinho, que o goleiro do Uruguai, aliás, excelente goleiro do Uruguai, do Inter, de Porto Alegre, e pelo pênalti, e tudo isso. Mas como é que a seleção brasileira pode pretender chegar na semifinal, para depois ir para a final, para jogar com a Argentina na final, porque o caminho ficou uma moleza para a Argentina, né? Se não consegue criar chance de gol, se não faz gol, se não fez nenhum gol contra a Costa Rica, se fez um só contra a Colômbia e merecia ter perdido, se não fez nenhum contra o Uruguai, como é que pode chegar? Então, na verdade, gente, não temos laterais à altura da seleção brasileira. O Danilo, muito correto, ele é um cara muito bacana. Ele disse no fim, essa juventude, vamos apoiar, vamos dar força. Eu acho que ele quis dizer que a minha fase acabou. Ele é líder, é capitão, fala muito bem, falou de verdade. Assim como o Marquinhos falou depois do jogo com a Colômbia, não jogou bem, perdemos o controle do jogo. Então, os jogadores mais experientes, eles acabam dizendo a verdade. Até que Militão e Marquinhos jogaram bem, lá na frente o Rafinha no começo foi bem, o Hendrick lutou bastante, o Rodrigo não jogou, por essa coisa que ele joga pela esquerda. Tanta gente dizendo, ele vai jogar onde ele gosta, como ele jogar no Santos, Real Madrid que joga ali na esquerda, pela linha da esquerda, é o Vini Júnior. Ele joga, eles inventam, ele posiciona às vezes, no contra-ataque do Real Madrid, eles partem os dois juntos. O Rodrigo não é para jogar de ponta esquerda, sumiu do jogo. Não participou do jogo, jogou com um a menos. E na hora das alterações, quando vai expulso um outro jogador, gente, aí sai o João Gomes,
Sai o Bruno Guimarães, entra o Douglas Luiz, entra o André. Pra que esse trocar 6 por meia dúzia? Mete logo o Martinelli na esquerda, ou deixa o Rafinha, tá bom, ou bota o Savinho, mas pega o Rodrigo e puxa pro meio, para ser um armador que chega, que pisa na área, que tenta a chance de gol, que bate de fora da área, joga com um volante só, porque eles já estavam fechados atrás, querendo ir por pênalti. O Uruguai tem muita confiança, o jogador do Uruguai tem muita confiança, eles queriam mesmo ir por pênalti. Então, a verdade é a seguinte: essa Copa América faz parte da pior fase da história da seleção brasileira. O ano de 2023 foi uma vergonha. O Brasil está em 6º lugar nas eliminatórias para a Copa do Mundo, que começam em setembro. 6º lugar em 10 países da América do Sul. Perdeu das eliminatórias da Colômbia, perdeu do Uruguai, perdeu da Argentina em casa, nunca tinha perdido em casa em jogo de eliminatória da seleção brasileira. Aí depois deu aquela impressão no começo do Dorival, mas na verdade lá o Brasil jogou fechado contra a Inglaterra, jogou fechado contra a Espanha. Foi o que eles gostam de chamar de reativo, né? Que eu digo, joga fechado e joga no contra-ataque, né? Então, quando ele teve que dominar o jogo, que criar, que fazer valer a qualidade, principalmente no meio campo, criar as oportunidades, não aconteceu nada disso. É muito ruim essa seleção brasileira. E para terminar, eu volto na história do meio campo. João Gomes joga no Wolverhampton. O Bruno Guimarães joga no Newcastle. O Paquetá joga no West Ham. O André joga no Fulham. O Douglas Luiz também jogava num time de médio para baixo, foi agora para Juventus da Itália. Gente, todos os jogadores de meio campo do Brasil, isso é uma vergonha para a história da seleção brasileira, jogam de times de médio para pequeno. No futebol, da Premier League, mas não, em time pequeno, gente. A Colômbia tem 3 jogadores de meio campo, um joga uns 3 no futebol brasileiro, um joga no São Paulo, outro joga no Palmeiras, outro joga no Fluminense, o do Uruguai, um joga no Real Madrid, outro joga no PSG, 2 jogam no Flamengo. É diferente. Olha, eu profundamente decepcionado com essa Copa América. Melhor até voltar para casa do que correr o risco de ir a uma final e tomar uma goleada na Argentina. Providências urgentes. Tinha um jogador que joga no futebol brasileiro em nenhum desses 4 jogos. Com esse meio campo que tem, não tem lugar pro Veiga, não tem lugar pro Gerson, não tem um centroavante, o time do Dorival sempre joga um centroavante. Por que o Pedro não tá lá? E outros jogadores do futebol brasileiro teriam condições de estar nessa seleção. Triste, lamentável, profundamente lamentável a participação da seleção brasileira na Copa América. E hoje o que nós vimos foi o técnico argentino do time uruguaio conversando, orientando seus jogadores no momento antes das cobranças de pênalti, e o Dorival tentando entrar na rodinha. Uma situação constrangedora, a gente viu ali. Nossa, o que é aquilo? Aí fizeram o quê? Uma rodinha de oração, né? Provavelmente. Então, quer dizer, agora os jogadores do Brasil que jogaram hoje, se você pegar, por exemplo, Alisson, goleiro do Liverpool, campeão europeu, campeão inglês, tem uma bela carreira. É um dos melhores goleiros da Europa. Ele joga no Liverpool. Se fosse uma porcaria, ele jogava no Liverpool. Top 10 da Europa, ele é fácil, do mundo. Eles tinham um goleiro fraco, Karius, né? Que falhou na final de Champions, inclusive, clamorosamente. Nossa, foi a final contra o Real Madrid. E aí eles foram buscar na Roma o Alisson pagando uma grana. E ele sempre respondeu, ele é um dos grandes jogadores do Liverpool. Não é um goleiro qualquer. Que na seleção, ele é um grande goleiro da Europa. Tem uma carreira de sucesso. O Danilo joga na Europa há um tempão. É um grande lateral? Não, mas só joga um time grande há um tempão. O Militão joga no Real Madrid. O Marquinhos, PSG, também com uma carreira de sucesso. O Arana bateu e voltou, mas é um bom lateral. Joga aqui em Minas, no Atlético, mas é um bom jogador. Ex-Corinthians. Bruno Guimarães está lá no Newcastle. Até se especulou que ele poderia sair agora para outro time, um time maior na Inglaterra. E o Newcastle é um time rico hoje, o time lá dos sauditas. O João Gomes. O João Gomes eu acho que é um jogador que eu questiono. Eu acho o João Gomes muito bom jogador, mas não sei se ele é um jogador para ser um titular de seleção. Morde, marca, desarma.
tê-lo no grupo, sim. Ser um intocável no time, eu acho bem questionável. Bem questionável. Acho que ele não tem tantos predicados. É um jogador que não chuta no gol, não dá uma assistência, não chega na área. Muito pouco. Mas, enfim. O Rafinha, também acho muito questionável, mas tem uma carreira de sucesso no Barcelona. O Paquetá não é um jogador com bola para ser o articulador da seleção brasileira. Ele jogou com a 8, mas ele é o 10, na verdade, né? O cara do time não é. O Paquetá não tem essa bola. Ele poderia ser um bom coadjuvante. Ele poderia ser no Brasil, se o Brasil tivesse o Messi, o Depou. Ele é um volante que chega bem na frente. Sabe, ele poderia ser o Depou do Brasil ali. O Depou joga muito na defesa, mas tem o Messi com ele, entendeu? E ele é o parceiraço do Messi, né? Então, sabe, o Brasil não tem esse cara. E aí você vai pegar o Rodrigo, Real Madrid. O Vinícius, Real Madrid. Não preciso explicar. O Hendrick tem pro Real Madrid. Esses caras são ruins? Longe disso. Esses caras são ruins? Os uruguaios são melhores? Os argentinos são melhores? Não são. Os colombianos são melhores? Não são, cara. Então o que é que falta? Um técnico capaz de montar uma boa equipe. E o que basta aqui para ganhar a Copa do Brasil? Copa do Brasil, torneio eliminatório. O Dorival ganhou 2 seguidas, São Paulo e Flamengo, pô, bacana. Mas para a seleção exige-se mais. É preciso mais, até porque você vai trabalhar com jogadores que atuam com treinadores de diferentes escolas em times importantes do futebol mais evoluído que é o futebol europeu. Então você tem que ter um cara desse nível, gente, comandando esses jogadores. E não um cara como o Dorival. Você acha que o treinador da seleção tem que ser europeu? Tem que ser um estrangeiro. O europeu, o argentino, o colombiano, o chileno, o marciano, não sei, mas um cara que tenha uma qualificação maior. E um tamanho também maior. Então quando a CBF ela mira no Ancelotti, ela tinha que ter um plano B e um plano C. Se não vier o Ancelotti, vai buscar um outro cara. Mas um cara que seja diferente, um cara que pense diferente. E que chegue no meio dos jogadores, eles parem para ouvir. O que a gente viu ali foi constrangedor. Ele fora da rodinha. Os jogadores não o procuraram para ouvi-lo, entendeu? É isso que eu quero dizer. Eles ficaram entre eles ali resolvendo e o técnico fora. O que é aquilo, gente? O que é o Juan orientando o Evanilson para entrar em campo? O que o Juan fez como... Repito, a pergunta que fazíamos quando o filho do Tite dava a orientação aos jogadores vale para o Juan. Ah, mas o Juan jogou bola sim, mas como auxiliar técnico, não tem nenhuma vivência. E nem fazia esse papel no clube que ele trabalhava, que era o Flamengo.